Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estreando agora, essa semana, para cumprir uma das minhas metas de ano novo, que é estar mais presente aqui auxiliando vocês, o quadro Informa Fit. É um jornalzinho sobre tudo que é publicado na área da saúde, exercício físico, dieta, tudo que sai nas mídias, artigos científicos e qualquer coisa, sites. Eu vou passar aqui para vocês um resumo, claro, que um apanhado das coisas mais importantes. E eu vou passar para vocês com o intuito de deixá-los mais informados e também apurar um pouquinho o senso crítico, porque eu vou dar um pouquinho da minha opinião em cima daquilo que está sendo divulgado. E a gente sabe que internet é terra sem dono. Então, as pessoas colocam lá o que elas querem colocar. E de repente você lê e acaba acreditando naquilo. Então, essa é a intenção do Informa Fit, começando hoje, espero que vocês gostem. Notícia do site Metrópole, é um blog, tá bom, gente? Confira quais são os maiores fake news do emagrecimento. Então vamos lá. Mito 1: não comer carboidratos à noite. Com certeza isso é um grande mito, né? Muitas pessoas ainda acreditam nisso, que para emagrecer tem que cortar o carboidrato da última refeição ou da primeira, enfim. Gente, em qualquer circunstância, de qualquer macronutriente, você tem que ter um equilíbrio. Na verdade, você tem a sua necessidade de ingestão diária de cada um. Então, durante o dia todo, que você precisa ingerir aquela quantidade. Não importa a quantidade de uma refeição especificamente, se é tirando em uma só que vai fazer diferença. Importa o contexto do dia todo, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da última refeição. Então, não engorda e nem emagrece tirar, ok? Vamos lá. Segundo mito, uma dieta precisa ser rígida. Gente, tá entrando aqui como um mito, né, como o mito do emagrecimento, só que uma dieta rígida, ela vai sim te fazer emagrecer, né? A interpretação aqui é que normalmente dietas muito restritivas vão fazer você emagrecer naquele momento e engordar depois, quando a melhor estratégia para se fazer é aquela que é duradoura, tá? Então se pergunte, você quer ir rápido ou você quer ir longe? Tá? É nesse quesito aí que ele tá falando que a dieta rígida é um mito. Então, se você lê dieta rígida não emagrece, não é assim, tá? A interpretação é dieta rígida emagrece, mas volta a engordar assim que você retoma aquela rotina anterior, porque ninguém consegue fazer por muito tempo algo muito restrito, ok? Alimentos que secam a barriga. Não existe em nenhuma hipótese algum alimento em especial que vai te emagrecer ou secar especificamente a sua barriga. Por quê? Vou embutir aqui dois mitos, tá? Não existe um alimento que emagreça sozinho. Então, existe um contexto de um plano alimentar ideal para você e para o seu gasto calórico e o seu emagrecimento, ok? Outro mito: gordura localizada não se perde nem com exercício físico e nem com um alimento específico. Não existe esse alimento é bom para secar gordura da barriga. Não existe. Se você vai emagrecer por completo aonde você tiver gordura. As partes que são localizadas, você vai perder também, mas depois, com a constância, tá? Sempre se alimentando bem e treinando bem para perder. Um alimento para te emagrecer, imagine então que batata emagrece, comer ovo emagrece, clara de ovo emagrece. Então, quanto mais eu como desse alimento, mais eu emagreço. Isso não é verdade, né? Se eu comer clara de ovo sem parar, eu vou engordar, porque eu vou exceder a quantidade de caloria que eu preciso naquele momento ali, né? Então, não é verdade. Não acredite em nenhum tipo de propaganda de emagreça gordura localizada, seca a barriga, chá, não sei do que, esqueça, tá? Eles vão te auxiliar em todos os quesitos, menos nesse quesito de queima localizada, detox também é muito contraditório, tá? Os alimentos, eles têm poder de detoxificação sim, mas eles não têm o poder de detoxificar se você continua comendo os alimentos que te intoxicam. Esqueça fazer detox na segunda-feira porque comeu no final de semana. Se vai comer no final de semana de novo, esqueça. O seu organismo ele vai desintoxicar.
naturalmente com a constância da sua alimentação saudável, tá? Então não é porque você tipo, ai, não é um antídoto. Comi aqui um pedaço de bolo de chocolate. Aí me dá lá, me dá rápido, rápido, rápido suco de couve, que senão eu preciso desintoxicar, senão eu vou engordar. Não existe. Nem desintoxica e nem emagrece, tá bom? Mito. Água com limão em jejum. Isso é mito do emagrecimento. Água com limão em jejum emagrece? Você já acreditou nisso algum dia na sua vida? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas usam a água com limão no intuito de alcalinizar o sangue. Também naquele mesmo intuito de meio que desintoxicar. Porque o limão, ele é uma fruta cítrica, mas ele não é uma fruta ácida, né? E a gente precisa evitar os alimentos ácidos, né? Que são, na maior parte das vezes, inflamatórios também. Então, o limão seria um alimento alcalino para melhorar o perfil de inflamação, ácido alcalino, sabe? Mas também acredito que não vai ser só o limão na parte da manhã. E se você não tiver uma rotina, entende, gente? Tudo cai no mesmo patamar. Você precisa de uma coisa que faça um todo. Não é um limãozinho na manhã, o carboidratinho que tira da noite, o seca-barriga ali. Não é é um conjunto de ações, ok? Outro mito, consumir apenas produtos diet. Gente, na maior parte das vezes, os produtos que são rotulados como diet, eles têm, inclusive, mais gorduras e mais calorias do que os alimentos tradicionais. Ah, mas então qual que é a vantagem? O diabético, por exemplo, ele não pode consumir açúcar de forma alguma, porque isso é veneno para ele. Nem sempre o diabético está buscando o emagrecimento. E aí a indústria colocou no mercado alimentos diets, né, com o intuito de permitir, né, que o diabético tenha acesso a algumas coisas para poder aumentar a quantidade, a gama, né? E nem toda pessoa que é diabética, ela tem essa consciência de hábito saudável e de alimentação para emagrecimento. Ela só está preocupada com a regulação da glicose no sangue dela. Então, se o produto não tem glicose, para ela tá ok, tá tudo bem. Mas no caso do emagrecimento, né, as pessoas aproveitaram essa oferta desses produtos porque sabem que o açúcar é prejudicial, aumenta a tendência a engordar, e aí passaram a achar que aquilo era a solução dos problemas. Mas não, são alimentos altamente calóricos, na maior parte das vezes industrializados, né, com um índice de gordura muito mais alto. Então, para o emagrecimento é um grande mito. Muitas vezes, se você não é diabético, você consumir um bombom normal não vai fazer tanta diferença em termos calóricos do que você optar por um bombom diet, tá? Outra coisa, ingerir líquidos durante a refeição. Olha, isso é um mito! E eu já tinha descoberto isso na prática. Inclusive, muitas vezes eu mostro a minha refeição e mostro o meu suco. E as pessoas falam, mas você bebe líquido durante a refeição? Eu não bebo líquido durante a refeição há 10 anos, há 12 anos, comemorando isso como um grande feito. Parabéns! Que bom que você pensa assim e se considera uma grande vitoriosa. Porque a sensação, né, de vitória é muito boa. Você se considera vitoriosa por isso. Mas nunca, em tempo algum, isso me prejudicou. O que prejudica, gente? Não é o líquido que você bebe durante a refeição. É o líquido que você bebe em qualquer momento do seu dia. Se você toma refrigerante, tudo bem se você não estiver comendo, ele vai te prejudicar. Se você estiver tomando um suco de couve, limão, cenoura, tudo bem você comer junto com o suco, porque ele não vai te prejudicar. Então, depende do que você está comendo e do que você está bebendo para saber se interfere. Então, o que dá barriga, o que engorda, não é o ato de beber, é o que se bebe. Entenderam? Mito. Oba, mais um. Comer abacaxi antes ou após o jantar. Mitos do emagrecimento. Algumas pessoas acham que o abacaxi, acham não. O abacaxi, ele tem uma função digestiva muito boa, né? E as pessoas acham que ele pode
Melhorar a digestão a ponto de emagrecer, como se ele fosse impedir alguma absorção de algum alimento que você tenha comido. Vai na churrascaria, sim, paturra de carne, cheia de gordura, queijo, etc. Ah, me dá o abacaxi, tá tudo certo. A pílula é o abacaxi. Mas, gente, é a mesma coisa. Carne faz mal? Não faz. Queijo faz mal? Não faz. O que faz mal é a quantidade. E o abacaxi faz bem? Coitado dele fazer tudo isso sozinho, né? Todo esse benefício sozinho, se não for você controlando as suas quantidades. Então, mito, não adianta, tá? É uma delícia, pode ser uma sobremesa, uma ótima opção de sobremesa ao invés de comer um doce, você optar pelo abacaxi. Mas só pelo seu paladar, né? Não vai te impedir de engordar caso você tenha comido, então, e nem de fazer emagrecer. Exercitar em jejum. Esse eu discordo em partes. Porque esse tipo de notícia, como não se trata de um artigo científico, eles são notícias rasas. Então, eles entregam, isso chega até vocês de uma forma muito rasa e generalizada. Então, assim, tá falando aqui que exercitar em jejum é um mito para o emagrecimento. Daqui eu já discordo, tá? Eu discordo por quê? Porque existe sim algumas pessoas que fazem uma alimentação que já está adaptada a low carb, que já utiliza a fonte de gordura como energia e que, se for exercitada em jejum, vai ter sim o benefício do emagrecimento. Fato, isso é um fato, tá? Então, tem pesquisa científica aqui que fala isso. Então, isso eu não concordei, tá? Aí, em relação ao jejum, a gente tá falando de emagrecimento, existem outros tantos viés, né? Tipo hipertrofia, a melhora na sensibilidade à insulina, várias coisas. Então, sempre fiquem atentos ao que diz respeito à notícia. Tá falando, confira quais são os maiores fakes do emagrecimento. Aí depois não generaliza, tipo, jejum não é bom. Depende pra quê, pra quem, quando, ok? Então, beleza, no site Metrópole ainda um outro artigo que eles publicaram, exercício de intensidade leve ajuda a emagrecer. Eu leio assim, já começa a vir um monte de coisa na minha cabeça. O que eles falaram? Eles falaram que alternar exercício de baixa a moderada intensidade com exercício de alta intensidade seria fundamental. Gente, a palavra fundamental é um peso muito grande. Entendam que eles estão colocando aqui como uma condição para o emagrecimento. Como se você fizesse exercício de alta intensidade somente, não fosse trazer o benefício do emagrecimento. Eu também não concordei com essa notícia. Que a gente sabe, sim, que exercícios de alta intensidade, aliados a uma dieta, são suficientes para o emagrecimento. Né? Então, sabemos que o exercício físico de baixa intensidade, ele tem sua funcionalidade e o período correto de você aplicar. Quando? Quando você tiver por alguma estratégia nutricional muito restritiva, que você não estiver conseguindo botar intensidade, ou quando você tiver com alguma limitação física, né? Aí você utiliza o exercício de baixa intensidade, mas é contraditório, sabe? Não é que ele não seja eficiente, mas o exercício de alta intensidade, ele sempre será mais eficiente do que o de baixa intensidade. Então, eu não concordei muito com essa notícia aqui não, tá ok? Então, vamos lá, botaria isso aqui num dos mitos lá de cima. Tem mais uma notícia aqui que eu achei muito interessante compartilhar com vocês, é uma coisa que eu já sabia, e às vezes a gente até se esquece de poder passar coisas que a gente já sabe, porque acho que todo mundo sabe. Talvez você saiba, mas a notícia é no site Fala Simões Filho, é um blog. Vinagre de maçã para perda de peso. Vamos descobrir como o vinagre de maçã faz você perder peso. Então, isso é verdade, o vinagre, ele ajuda mesmo, o de maçã. Contém muitos minerais e oligoelementos, que é potássio, que ajuda na função muscular e também ajuda a manter a pressão sob controle. Cálcio, fósforo, cobre, o beta-caroteno, que também tem na cenoura, precursor de vitamina A, que é um ótimo antioxidante, né? E o ácido acético mais vitaminas reduz o colesterol e o açúcar no sangue. O que é reduzir o açúcar no sangue, né? Não é que o seu sangue tem açúcar, não, mas os alimentos que você consome, eles são quebrados e já vai para sua corrente sanguínea como forma de fonte de açúcar, como glicose, que é a glicemia,
tá? Então, quando isso acontece, quando você aumenta o aporte, né, de glicose, você aumenta, desencadeia, né, a liberação do hormônio que é a insulina. E a insulina, ela tem que tirar essa glicose, porque você não pode ficar com glicose no sangue, entende? E a insulina é um hormônio que atrapalha muito na queima de gordura. Então, quanto mais alto ele está no seu organismo, mais difícil fica a perda de gordura, tá? Então, por que que o vinagre ajuda? Porque ele controla o índice glicêmico dos alimentos. Logo, controla a glicemia, também controla a insulina, então impede essa dificuldade. Então, só dele impedir a dificuldade, ele ajuda no emagrecimento, favorece, né? Também graças à pectina, que é uma fibra solúvel, presente em vários tipos de frutas e vegetais, a pectina, capaz de reter os açúcares presentes no intestino de modo a retardar sua absorção. Então, existe a função dele de diminuir o índice glicêmico, que é o impacto, né, aquele pico, né, na sua corrente sanguínea, e também ele retarda a absorção. Então, ele retém, né, graças à pectina, que é uma fibra, ela retém aquela glicose ali para ela ser absorvida aos poucos. E aí, você também não ter nenhum tipo de problema quanto ao pico, né, de glicose no seu organismo. E também não ter nenhum tipo de rebote. Então, é uma boa vantagem. A orientação é de usar de 1 a 2 colheres de sopa em jejum. Aí aqui agora eu já discordo. Vou discordar e vou falar por quê. E fala que toma na água, em jejum, de estômago vazio, etc. Olha, assim como o limão tomado em jejum, eu acredito que o benefício do limão, você tomando limão em jejum ou não em jejum, sabe? Você vai ter o benefício do mesmo jeito. Então, eu acredito que você pode ter o benefício do vinagre da maçã, não tendo que tomar ele em jejum, tá? Usa ele para temperar sua salada. Eu adoro vinagre. Então, coloca ali junto com o temperinho da sua salada e come todo dia, que tá, ó, show, vai te ajudar a emagrecer e ainda vai temperar sua salada. Mais uma. Olha, gente, essa daqui foi uma que eu selecionei para começar um puxão de orelha aí em você. Dieta mais buscada no Google em 2019. As dietas mais buscadas no Google. Onde está o erro, gente? Dieta não se busca no Google, tá, meu bem? Você busca um profissional. No máximo, você busca no Google um profissional capacitado para te atender. No máximo, você consulta no Google o currículo da plataforma Lattes desse profissional. Mas não busca dieta no Google não, viu? Agora, 5 dietas que as pessoas mais buscaram. Vou falar delas para vocês. Gente, eu nunca nem tinha ouvido falar. A dieta, vê se isso é dieta. Dieta Golo. Já ouviu falar? Essa dieta aparece entre as mais buscadas pelos norte-americanos, criada por um psiquiatra. Keith Ablow. E um time de médicos que defende que é possível otimizar os níveis de insulina quando se reduz o estoque de gordura no corpo. Gente, lembra que eu acabei de falar da insulina? Eu entendi aqui o que ele quis dizer, né? Nessa pequena frase eu já entendi todo o estudo que ele mostrou. Na verdade, né, a insulina ela é um hormônio e a gordura no corpo humano, ela também tem função hormonal. Então, quando ele colocou aqui que é possível otimizar os níveis de insulina enquanto se reduz o estoque de gordura no corpo. Por quê? Porque, por exemplo, por que a gordura tem função hormonal? Porque, imagine você, mulher, se você tem o percentual de gordura muito baixo, você não menstrua. Imagine você, mulher, que se você não menstrua, você também não engravida. Tudo isso que eu falei são coisas de funções normais e hormonais. Você menstrua e você engravida graças a um pico de hormônios que se dá. E a gordura, ela pode impedir que isso aconteça ou favorecer. Ela também pode atrapalhar, por exemplo, uma pessoa que tem um excesso de gordura, né, que está sobrepeso, ela toma, por exemplo, um pró-hormonal, um parêntese, o que é um pró-hormonal? Pró-hormonal não é hormônio. Pró-hormonal você toma para que a partir daquela molécula que você suplementou,
você estimule a produção do seu corpo de forma natural. Então, vamos supor, o hormônio sintetizado é a testosterona. O seu corpo produz testosterona, certo? Se você toma testosterona, você já está consumindo o produto final. Então, você está consumindo um hormônio sintético que não foi produzido por você. Mas a partir do momento que você toma um DHEA, que é um precursor, o que é um precursor? Precursor, que está antes, que antecede. Porque quando você está produzindo, você passa por várias fases de quebra até chegar na testosterona. Então, você tá lá na fase do DHEA, você suplementa do DHEA, que não é o produto sintetizado, ok? Aí você tá lá e comeu, ó, suplementou de DHEA e a partir do DHEA, o seu corpo vai produzir o restante do hormônio. Você facilita. Por quê? Porque até chegar na quebra e chegar no DHEA, você já perdeu aquele tempo ali, né? Então, mas o que acontece com as pessoas que estão gordinhas? Você toma um DHEA porque o DHEA ele é um precursor de vários hormônios. E se você tá gordinha, ao invés de você estimular a testosterona, que é um dos, né, os hormônios que você busca pelo benefício de diminuir a retenção, redução da celulite, etc. E aí você toma o DHEA com o objetivo de induzir a testosterona, e o que acontece? Pelo fato de você estar com um nível de gordura acima, essa gordura tem função hormonal e você vai tomar o DHEA e vai estimular, ao invés do hormônio masculino, o hormônio feminino. Por isso, as pessoas que estão mais gordinhas, elas têm maior facilidade na inflamação, elas têm mais celulite, elas têm mais dificuldade em outras questões também. Por isso, a obesidade, ela é tratada como uma doença, porque não é uma questão só de comer e não comer. É uma questão que envolve várias coisas, inclusive hormonais. Assim como a depressão, não é uma questão só de triste e alegre, também envolve, né, é uma doença porque também envolve funções hormonais. Então, nossa, eu viajei tanto que eu me perdi. Onde eu tava? Ai, na dieta do golo. Então, eu entendi que se você reduz o nível de gordura no seu corpo, você favorece cada vez mais. Então, cada vez que eu vou emagrecendo e que eu vou adquirindo massa muscular, eu vou melhorando a minha condição e o emagrecimento vai sendo cada vez mais fácil para mim. E aí, controlando o índice da insulina também, né, vai atuar naquela questão de facilitar a disponibilidade da gordura da sua célula para ser queimada, né? A outra dieta não vi muito sentido. Dieta das 1.200 calorias, que consiste em comer 1.200 calorias. Troféu, joinha para essa dieta. Gente, desde quando uma dieta pode ser tão simples assim? Uma visão tão simplista assim? Como se dieta fosse só caloria. E como se a mesma caloria fosse ideal para todo mundo. Por favor, não, né? A outra dieta, Num Diet. Ah, isso não é uma dieta. Mais buscado no Google. Isso é um aplicativo que é considerado um coaching de emagrecimento. Cai na mesma coisa, né? Da falta de individualidade. Como que um aplicativo vai saber exatamente aquilo que você precisa e individualizar a sua necessidade? Você pode dar certo por sorte, tá? Mas não é uma coisa que vai dar certo para todo mundo. Então, não perca sua energia e gaste o seu dinheiro pagando aplicativo que é igual para todo mundo, ok? Guarde a sua energia e o seu dinheiro para coisas que vão fazer diferença na sua vida. Dieta do Dr. Sebi. Segundo ele, o acúmulo de muco, pega essa, não germes, causava doenças e um plano alimentar alcalino era capaz de curar tudo. Mais do mesmo, né? A gente já sabe que aquela questão do ácido alcalino, a gente já até falou, faz diferença para o benefício. Mas olha o que ele propõe. Diante disso, para limpar o corpo do muco, ele encorajava as pessoas a terem uma dieta balanceada em alimentos crus, que são vegetais, frutas, grãos integrais, castanhas e sementes, além de chás e temperos de ervas. Tirando isso que eu falei, todo o resto é proibido. Eu não vi, ele não falou carne, ele não falou ovos.
Não vi muitas fontes de proteína, além dos grãos, talvez leguminosos? Não, ficou um pouco vago para mim aqui. Mas esse tipo de coisa muito radical, daí eu já reprovo, não gosto. E além do que, não há comprovação científica. Uma das outras mais procuradas, última delas, dieta do jejum intermitente. Primeiro que eu não concordo com o termo dieta do jejum, porque dieta é um programa alimentar, é uma estratégia nutricional que tem a ver com comida. E jejum é exatamente o oposto. Jejum é a ausência de comida, é o tempo que você não se alimenta. Então, não é dieta do jejum, é jejum, ok? Agora, é bom? Com certeza. Eu tenho certeza dos benefícios do jejum em vários sentidos. Mas é para todo mundo? Talvez. Eu acho que se a pessoa for muito ansiosa, eu acho que o jejum ele tem que ser desejável, sabe? Se a pessoa for muito ansiosa, ficar contando ali no relógio o tempo para comer, sentir fome, isso, nada disso para mim é legal, sabe? Quem eu indico o jejum? Pessoas que já estão habituadas a não comer na parte da manhã, ou que tem uma tarefa, ou que pega cedo no trabalho, ou que é impossível, né? Se for se alimentar, vai se alimentar de forma ruim, né? Então, eu acho que para essas pessoas o jejum intermitente é legal. Mas eu não vejo diferença dos benefícios de uma dieta de comer a cada 3 horas comparada ao jejum. Não só eu não vejo, mas estudos comprovam isso, sabe? Não existe diferença entre uma e outra. Benefícios da alimentação saudável. Porque mesmo em jejum, naquela janela ali de 8 horas que você vai comer, existem vários protocolos, mas o mais comum é 16 e 8, né? 16 horas de jejum para 8 de alimentação. Então, nessa janela de 8 horas, você precisa fazer as melhores escolhas. Então, nada interfere se você já faz as melhores escolhas comendo a cada 3 horas. Você não precisa de uma janela de 16 horas em jejum. Então, não justifica. E agora, essa daqui que eu achei fantástica, que eu vou até abrir aqui no e-mail, que eu quero ler para vocês. As 13 maiores mentiras da nutrição que tornaram o mundo gordo e doente. Eu concordei com tudo, achei uma informação de grande peso, principalmente porque ela é respaldada em artigos científicos. A primeira mentira sobre o ovo, que o ovo é ruim para a saúde. Quantas e quantas vezes os ovos foram taxados como péssimos alimentos, principalmente por conta da quantidade de colesterol. Mas as pessoas que ingerem os ovos, né, quando tem aumento no colesterol, é no aumento no colesterol bom. Então, quando você aumenta o seu colesterol bom, automaticamente a sua soma ali dos colesteróis total, ela pode dar uma interferência para mais. Mas você tem que saber de onde vem esse colesterol. E se for do colesterol bom, tá ótimo, né não? Os ovos são considerados um dos alimentos mais nutritivos, né? E não tem por que você ter medo de consumir. Não existe limite quantos ovos por dia ou por semana, né? Antigamente tinha até uma orientação nesse sentido, no máximo 3 por semana. Não, gente, isso é uma grande mentira e graças a Deus caiu, né? Tem uma função muito importante, os ovos na nossa saúde. Segunda mentira, caloria é igual caloria. Não, gente. Existem pessoas respeitadas no meio que ainda defendem essa tese, mas não é, tá? A gente tá falando em relação a emagrecimento e saúde. Uma caloria da proteína desencadeia função hormonal e benefícios diferentes do que uma caloria da gordura e uma caloria do carboidrato. Cada um tem uma diferença, então não é a mesma coisa, tá? Caloria por caloria, tá bom? A gordura saturada faz mal. Por muitas décadas, né? Até hoje, pessoas ainda defendem que as gorduras saturadas, elas fazem mal e podem aumentar o risco de doenças cardíacas. Então, vamos lá, um estudo maciço, publicado em 2010, analisou 21 estudos, né? Então, presta atenção,
é um estudo isso chama revisão bibliográfica, provavelmente, né? Um estudo de revisão bibliográfica, porque ele avaliou 21 estudos, né? Um estudo avaliou outros 21 estudos, que incluíram 347.747 indivíduos. Será que o número é pequeno para comprovar alguma coisa? Enorme, né? Então, eles não encontraram nenhuma associação entre o consumo de gordura saturada e o risco de doença cardíaca. Nada, nada vezes nada. A verdade é que a gordura saturada aumenta o colesterol bom, que é o HDL, e ela também altera o colesterol LDL, de LDL pequeno, que é o ruim e denso, para o LDL grande. Então, assim, o LDL é o colesterol ruim, de toda forma, mas existe a versão pior do LDL, que é o pequeno e denso. Então, ele ainda consegue reverter o LDL pequeno e denso para o grande, que é melhor, entre aspas. Não há, literalmente, razão para temer a manteiga, carne, óleo de coco, entre outros alimentos. Então, novos estudos, né, mostraram que a gordura saturada não aumenta o risco de doenças cardiovasculares e ela aumenta o colesterol bom e altera o ruim para um subtipo menos ruim, vamos dizer assim. Comer muita proteína é ruim para a saúde. Gente, isso é uma grande mentira e eu escuto muito porque eu tenho uma alimentação bem proteica. E os maiores medos, né, em relação à sobrecarga renal e também em relação à pressão arterial. As pessoas acreditam também que comer muita proteína pode danificar o osso. E acontece, né, que é verdade que o aumento da proteína pode aumentar a excreção de cálcio dos ossos. Isso a curto prazo. A longo prazo, ou seja, se você usar essa dieta, né, constantemente por um longo tempo, isso não acontece e o efeito oposto acontece. Então não tem problema nenhum quanto à desmineralização do cálcio do seu osso. Comer mais proteína é consistentemente associado à melhora da densidade óssea. Por que, gente, isso? Porque o seu músculo, para começar, ele é feito de proteína. O tecido muscular é proteína. Então, você come mais proteína, logo, você aumenta a sua quantidade de músculo. Se você aumenta a quantidade de músculo, você aumenta também, né, o atrito no seu osso e você aumenta, logicamente, a produção de novos células ósseas, né, que são os osteoblastos. E deixa eu falar pra vocês aqui uma coisa, ó. Um mito que a proteína aumenta a tensão nos rins, dificulta a função insuficiência renal. Então, gente, qual é o grupo de pessoas que mais tem problemas renais? São os diabéticos. Uma pessoa diabética, ela não adquire o diabetes por consumir muita proteína. Entende? O problema está no consumo da glicose. Então, os diabéticos, eles têm a função renal comprometida pelo excesso de glicose, não é proteína. Então, não tem nada a ver a proteína com a sua função renal, ok? Então, vamos lá, continua. Outra mentira, todos devem comer trigo integral porque é saudável para o coração. Aqui eu acho que são duas mentiras. Todos devem comer trigo integral é uma mentira e que é saudável para o coração é outra mentira. Na verdade, não são todos. Nada é tudo para todo mundo, sabe, gente? Nada é para todo mundo. Eu acho que você come se você se sente bem e você não come se você não se sente bem. Eu também não sou radical a ponto de falar que o trigo vai ser o causador da sua morte, sabe? Nada, eu acho, nada, nenhum tipo de extremismo, nem para o positivo, nem para o negativo também. Então, se você come e se sente bem, ok. Mas que faz diferença o integral do normal? Não, não faz, tá bom? Se você tá buscando, o trigo faz muito mal para mim, mas o integral não faz tão mal, é a mesma coisa, tá? Isso é coisa da sua cabeça. O mal que um faz, o outro faz. O mal que um não faz, o outro também não faz. Então, tanto faz vocês consumirem de forma integral ou normal. O que normalmente as pessoas acreditam é que como o integral tem um pouco mais de fibra, a liberação pode ser mais lenta, naquela questão da insulina e tal,
Mas também ninguém come o trigo sozinho, então se você vai colocar numa receita, se você vai botar gordura nessa receita ou algum outro tipo de fibra, automaticamente essa função da liberação ser mais lenta, qualquer combinação que você vier colocar com ele vai acontecer independente dele ser integral ou não. Existem pessoas que são alérgicas, intolerantes, né? Se não é o seu caso, se você se sente bem, ok, não tem problema nenhum comer o seu pãozinho integral ali no período da manhã, contando que ele esteja incluído aqueles macros dentro do seu plano alimentar, ok? Outra coisa que seria ruim, café é ruim pra você. Ah, por quê? Porque aumenta a pressão, porque dá insônia, porque várias coisas, né, que as pessoas falam. Então, é verdade que o café pode suavemente elevar sua pressão arterial a curto prazo. O que é isso? Ele não vai te tornar nunca uma pessoa hipertensa. Ai, pra falar em café, tenho vontade de tomar. No entanto, estudos a longo prazo mostram que o café pode realmente reduzir o risco de algumas doenças graves. Então, você evita o café achando que ele pode te trazer um malefício, quando ele pode muito mais te trazer um benefício. Então, os bebedores de café, pega essa, tem 67% menos diabetes do tipo 2, que é que você adquire, corre um risco muito menor de contrair doença de Alzheimer e Parkinson e tem até 80% menor de doenças no fígado, como cirrose. A cafeína também ajuda a mobilizar o ácido graxo, como dos tecidos adiposos, ou seja, da gordura, né, para aumentar o metabolismo dos exercícios em uma média de 11 a 12% a mais. Então, você aumenta 12% da sua possibilidade de mobilizar a sua gordura corporal como fonte de energia. Ou seja, ele emagrece. É segredo para você que ele é termogênico? Eu já sabia. Tá chovendo. Muitos estudos examinaram os efeitos da cafeína no cérebro e mostraram que ela pode melhorar inclusive o humor, a memória e o tempo de reação, a vigilância e a função cerebral geral, ok? Porque você fica mais alerta, né? Você pode se surpreender ao ouvir que o café também é carregado de antioxidantes, ou seja, também ajuda no envelhecimento, meu bem. E se você tem problema com sono, você pode consumir alguma coisa de origem de chá verde aí da Camellia sinensis, que tem muito dos mesmos benefícios para a saúde, tá bom? Então, outra mentira, que a carne é ruim. Ai, gente, eu adorei essa frase. Pega essa frase. Culpar novos problemas de saúde em comidas antigas nunca fez sentido. Um exemplo. Os humanos consomem carne durante toda uma evolução, por milhares de anos. E por alguma razão muito estranha, muitas pessoas agora culpam a carne por doenças como doenças cardíacas, diabetes tipo 2, que são relativamente novas. Olha só que interessante. Embora seja verdade que a carne processada, o que é carne processada, gente? Pra mim aquilo não devia nem ter o nome de carne. Salsicha não é carne. Nuggets não é carne. Hambúrguer, aquele processado, a não ser que você faça o seu, né? A gente tá falando de carne, carne de verdade, tá? Não é processada que quer dizer carne moída, tá, gente? Carne processada é carne que, pra mim, não é carne, tá? Fake. Então, vamos lá. Embora seja verdade que a carne processada esteja associada a vários tipos de doença, o mesmo não acontece com a carne vermelha não processada. As pessoas têm medo da carne vermelha, né? De fazer mal. Muitas vezes, né, as pessoas optam pelo frango e pelo peixe, não por uma questão de fazer mal, é porque são alimentos mais magros, mesmo comparado à carne magra, vermelha, o frango ainda consegue ser mais magro. Mas não quer dizer que a carne vermelha vai trazer algum malefício à sua saúde, né? Presta atenção no estudo. Uma revisão maciça de 2010 analisou 20 estudos com um total de 1.218.380 indivíduos e revelou que a carne vermelha não processada
não teve associação significativa com nenhuma doença cardiovascular ou diabetes tipo 2. Ou seja, não tem porquê, né? Outros estudos incluíram centenas de milhares de pessoas que concordavam com isso. A carne processada é ruim, mas a carne vermelha não é ruim, não faz mal. Olha que interessante isso daqui, ó. Embora alguns estudos observacionais tenham encontrado uma ligação entre o consumo de carne e câncer, estudos de revisão analisaram que os dados como um todo mostram que o efeito é fraco e inconsistente. E ainda assim, mesmo sendo fraco e inconsistente, se existe realmente uma associação de carne vermelha com câncer, é mais provável, olha só, isso é uma especulação deles, né? Que ela seja causada pelo cozimento excessivo e não pela própria carne. O que quer dizer isso? Sabe quando você queima o alimento e ele fica com aquele pretinho? É sobre isso. Então, independente, isso faz mal para sua saúde, esse pretinho da raspinha do que queimou. Então, não importa se é a carne, se é a batata, se é o omelete, é o queimado, aquela crosta preta, aquela cinza que forma. Isso é a ligação. Não tem nada a ver com a carne, entendeu? Então, tá tranquilo. Outra coisa, dieta mais saudável é uma dieta com pouca gordura e alto teor de carboidratos. Já caiu, já? Não precisa nem decifrar muito isso daqui, não. Hoje você já sabe que a gordura é saudável, né? Eram estudos da década de... Gente, olha aqui. Desde o ano de 1977, as autoridades de saúde, isso é um absurdo, disseram a todos para comer uma dieta com pouca gordura e alto índice de carboidrato. Lembra da pirâmide alimentar? Qual era a base da pirâmide? Coma mais o quê? Carboidratos, integrais, cereais de todas as formas, pães. Isso era considerado certo. Aí foi originalmente baseado em decisões políticas e estudos de baixa qualidade que foram completamente desmascarados. Fizeram vários estudos para apoiar isso. Isso era uma questão totalmente política da indústria que queria vender mais. Isso é um absurdo. E envolveu todo uma crença, né? Ainda bem que outras pessoas foram lá, duvidaram, estudaram e mostraram o contrário, né? E curiosamente a epidemia da obesidade começou quase no mesmo tempo em que as diretrizes de baixo teor de gordura surgiram. Curiosamente, você acha que isso foi uma coincidência? Ou, na verdade, essa decisão, né, de ter assumido, né, uma dieta menos gordura e mais carboidrato, não foi o que causou, né? Eu acredito que sim. Tanto é que agora a gente já desmistificou isso, não é mais essa mesma pirâmide. E outros estudos, né? A dieta pobre em gordura e rica em carboidratos, recomendados pelas principais organizações de nutrição, é um fracasso e tem sido repetidamente provada ser ineficaz, ok? Sem medo de gordura, tá? Mas também não precisa ter medo de carboidrato, tá bom, gente? Não pegue o negócio assim ao pé da letra, porque aí ou não come gordura, não come nada. E aí, se não é para comer carboidrato, também não come nada. É dieta de baixo carboidrato, não é dieta sem carboidrato, ok? Carboidrato também é importante para você. Isso aqui eu acho interessantíssimo. Óleos vegetais e sementes refinadas são saudáveis. São saudáveis. Um monte de propaganda, né? O óleo de... Como é que é mesmo? Canola, né? Aqueles óleos, né? Óleo de milho, né? Óleo de soja, nunca foi saudável. Gente, inclusive, uma dica que eu dou aqui pra você que quer cozinhar, se você quer mudar, a primeira coisa que você vai mudar na sua vida, não muda nada dos alimentos que você consome. Se você mudar simplesmente o óleo que você prepara o seu alimento, já vai ser um grande benefício para sua saúde, sabia? Se você usa esse tipo de óleo, troca pela banha de porco, troca pela manteiga,
troca pelo óleo de coco, qualquer um desses, tá bom? Por quê? Esses óleos, eles são nocivos. Eles não têm, por exemplo, se você pegar um milho e espremer o milho, ele não vai sair óleo. Se você pegar um grão de soja e espremer ela não vai sair óleo. Então você precisa de vários, expor esses grãos a vários procedimentos que tornam, né, para extrair esse óleo, que tornam o alimento altamente tóxico para o seu organismo. Mas, se você usa a gordura do porco, por exemplo, a banha de porco, ela sempre foi banha. Ela não passou por nenhum processo para transformar em banha. Ela simplesmente, ela saiu do porco e você vai cozinhar com ela. Ela tá ali, é natural, vamos dizer assim. Outra coisa, a manteiga também é de origem animal e a gordura que sempre foi gordura, né? A manteiga sempre foi gordura. Não é igual o milho, que é um grão, e você tira uma gordura dela, sabe? O coco é um alimento que tem alta gordura. Quando você pega a polpa do coco, você faz assim, você sente que tem gordura. Se você espremer o coco a frio, sai gordura, sai óleo. Se você espremer a azeitona, sai azeite. Então essas, tudo bem, tá? Não confunda. Tem como cozinhar com azeite? Tem. Ah, mas e aquela história que o azeite extra virgem, quando aquecido, ele fica mais tóxico e tal. Mas tem o azeite próprio para cozinhar, tá? E tem hoje, as pessoas já colocam e acham isso facilmente no supermercado. Eu fiz a foto e vou postar para vocês das minhas compras e eu mostrei o azeite que é próprio para cozinhar. Tá escrito lá. Tenha uma ótima experiência na cozinha. Ele é próprio. Não é o extra virgem, é o normal, ok? Bom que você paga mais barato também. Então, muito importante isso, gente. Sabe por quê? Vou ler aqui a reportagem, né? Eu li o título e já saí falando aqui igual uma louca. Alguns estudos mostram que as gorduras poliinsaturadas diminuem o risco da doença cardíaca. Por essa razão, muitos recomendaram que aumentasse nosso consumo de óleos vegetais, como óleo de soja, girassol e milho. No entanto, é importante perceber que existem diferentes tipos de gorduras poliinsaturadas, principalmente ômega 3 e ômega 6. Enquanto recebemos ômega 3 de peixes e animais alimentados com capim, as principais fontes de ácidos graxos ômega 6 são os óleos de sementes e vegetais processados. Mas ômega 6 não é bom? Não, não é. Ele é o ômega mais inflamatório. A coisa é, precisamos obter ômega 3 e ômega 6 em um certo equilíbrio. A maioria das pessoas que estão comendo pouco ômega 3 e muito ômega 6, porque na alimentação, no cotidiano, sempre predomina o ômega 6. E o ômega 3, por isso eu falo que é tão importante suplementar, porque você precisa consumir mais do ômega 3, porque ele é anti-inflamatório, enquanto o ômega 6 é inflamatório, entende? Então, é bem complicado isso, porque existem, inclusive, suplementos no mercado. Ômega 3, 6 e 9. Aí você tá lá, né, não sabe comprar, você tá lá na prateleira, vê assim, ômega 3. Aí você vê o outro, ômega 3, 6 e 9. Aí você já pensa, esse deve ser melhor, porque esse só tem o 3. Esse tem o 3, 6 e o 9. Eu adoro o 9 e adoro o 3, mas o 6 eu dispenso. Então, a gente já consome muito ômega 6 na nossa alimentação de forma geral, sabe? Em várias coisas. Então, o balanço tem que estar sempre maior o ômega 3. Então, vai suplementar? Suplementa só do 3, que é o que fica geralmente mais baixo. E o 6 não precisa suplementar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó. É importante saber que não se aplica a outros óleos vegetais, como óleo de coco e o azeite, foi o que eu falei, e o princípio do raciocínio é aquele de apertar. Se você prensa a frio, sai óleo. Se você prensa azeitona, sai óleo. O milho não sai e a soja não sai, tá? Mais uma mentira, dieta de baixo teor de carboidratos são ineficazes e prejudiciais.
Aí é mais ou menos aquilo que a gente já tinha falado da mentira anterior, que preconizava baixa de gordura e aumento do carboidrato. Aqui também é uma mentira. Na verdade, baixar o carboidrato é um ponto muito positivo. O que não é legal, eu considero zerar, tá? Então, zerar o carboidrato a ponto de ter medo de comer cenoura, sabe? Eu acho que é o radical. Tudo que é radical pra mim não é legal. E, deixa eu ver aqui. Vamos ver o que tá falando. Dietas de baixo carboidrato são a maneira mais fácil, porque o carboidrato também tem uma questão de reter um pouquinho de líquido, né? A molécula da glicose. Então, quando você diminui a glicose, né? O consumo do carboidrato, você também tem desincha, né? Tem uma perda de água. Então, você fica com um aspecto de mais sequinha mesmo, menos soft, vamos dizer assim. Então, dietas de baixo carboidrato são a maneira mais fácil, saudável e eficaz de perder peso, reverter doenças metabólicas, e é praticamente um fato científico nesse momento, porque existem vários estudos que comprovam essa tese. Outro, cortar sódio. Existe o medo do consumo excessivo do sódio, do sal de cozinha, mas vários alimentos contêm sódio. O ovo é um alimento que tem sódio, é um alimento natural, não sempre, não são os industrializados, né? A verdade é que o consumo é muito alto. Mas eu posso te falar uma verdade? Não, eu não vou te falar a verdade. É o estudo que comprova, né, que somente esse fator não é o suficiente para te trazer uma hipertensão. Se você já tem o histórico de hipertensão, você deve evitar o consumo de sódio e diminuir. Mas se você é um indivíduo saudável, isso não vai fazer diferença na sua vida, tá? Então, é isso que eles estão querendo dizer. Apesar da restrição de sódio ser capaz de reduzir levemente a pressão arterial, isso não leva a melhores resultados na saúde, tá? Então, assim, o que vai trazer melhores resultados na sua saúde? Então, vamos lá. Todo alimento altamente industrializado tem um nível de sódio mais alto. Todo alimento que precisa de ter conservantes, né, que são considerados prejudiciais, tem o alto índice de sódio. E, na verdade, automaticamente, quando fala reduza o nível de sódio, o consumo de sódio, então também envolve esse tipo de alimento que não é benéfico para a saúde. Então, na verdade, o sódio em si, ele não corresponde muito, principalmente à hipertensão e essas coisas. Não vai fazer diferença na sua saúde. Porém, os alimentos que contêm o sódio alto, né, podem trazer alguns prejuízos. Então, eu acho que ele entra meio que de gaiato, sabe? Ele tá entrando meio que de gaiato, porque quando você tira um alimento altamente processado e altamente industrializado, você automaticamente abaixa o nível de sódio da sua alimentação. Então, é por tabela, sabe? De tudo, né? Se é benefício, não é o foco, baixar o sódio, né? Não precisa ser o foco, mas se traz benefício tirando os alimentos industrializados e automaticamente baixando o sódio, tá ok. Outro mito. Eu achei esse mito o máximo, porque quando a gente lê, isso é um mito. O açúcar é ruim porque contém calorias vazias. Aí você já pensa, nossa, mas será que o açúcar então pode ser bom em algum contexto? Mas na verdade o mito o açúcar não é ruim só porque tem calorias vazias. Ele é ruim por várias outras questões. Então, muitos pensam que o açúcar não é saudável apenas por conter calorias vazias. Isso é verdade. O açúcar contém muitas calorias sem nutrientes nenhum. Mas isso é só a ponta do iceberg. Quando ingerimos grandes quantidades de frutose, que é o que está no açúcar, que é diferente, tá, gente? Frutose só começa com fruto, mas não tem nada a ver com fruta, tá? Ela se transforma em gordura no fígado, transportada com partículas de VLDL e aloja no fígado para causar doença hepática gordurosa não alcoólica. Você pode ter problema no fígado sem nunca ter bebido, entendeu? Só porque você consome açúcar. Estudos em humanos mostram que o excesso de frutose pode levar à resistência à insulina, açúcar elevado no sangue, triglicerídeos elevados, aumento do colesterol pequeno e denso, que é o ruim, e aumento da obesidade abdominal em menos de 10 semanas.
Ou seja, só malefício. Não tem um motivo benéfico para o consumo do açúcar, a não ser emocional. Depois dessa coisa eu vou contar um pouquinho disso também. Então, a frutose não diminui o hormônio da fome, não afeta a grelina, né? Não afeta a saciedade no cérebro, da mesma forma que a glicose. Então, você consumir a frutose, quando eu falo aqui, gente, as pessoas acham que porque começa com frutose é o açúcar da fruta. Não é. Frutose é o açúcar altamente processado, que é esse, refinado, que é o que faz mal, tá? É diferente de você comer uma glicose, tá? Quando você come uma batata doce, você está consumindo glicose. Essa glicose, ela sustenta, ela controla o hormônio da fome, ela sacia, ela tem fibra. O açúcar, não, tá? Então, ele resume assim, ó, termina assim: o açúcar é provavelmente o pior ingrediente da dieta moderna. Os efeitos nocivos do excesso do açúcar vão muito além das calorias vazias. O açúcar pode ter efeitos adversos graves no metabolismo, levando ao ganho de peso e muitas outras doenças. Pelo amor. Tudo bem. A gordura faz você engordar é um último mito, que você sabe que não é. A gente já falou aqui, já descreveu ali a respeito dos outros mitos. Eu achei que foi um pouco repetitivo. Mas voltando aqui em relação ao açúcar. Qual é o benefício que o açúcar pode te trazer? Físico? Nenhum. Para sua saúde? Só mental. Por que isso, gente? Porque assim, muitas vezes, o açúcar é uma coisa que você gosta muito e não abre mão, mesmo sabendo que pode prejudicar, pode te fazer mal em vários sentidos e te fazer engordar, o que eu acho, sabe? Eu acho assim, primeiramente, você precisa de um momento sem ele. Sem ele, abster-se totalmente, ficar sem, negar, não importa se é festa, se é final de semana, se é final de ano, o que for, nega, até você adquirir novos hábitos. Tirou o paladar do doce, sabe? Aprendeu a conhecer o gosto de novo dos alimentos, a sentir o doce da fruta. Aí você pode começar a se dar ao luxo, se ainda fizer falta para você, de consumir uma sobremesinha, tá? Mas, gente, sinceramente, vamos combinar. Tem várias receitas hoje que você não precisa se expor ao consumo do açúcar, que são deliciosas. Mas de tudo, gente, evitar é a melhor forma. Evitar é a melhor forma, tá? Então é isso. Não sei o que vocês acharam desse novo quadro. Vocês acharam legal? Acham que foram informações relevantes? Querem ver mais por aqui? A gente tá fazendo um teste. Assim como esse quadro, eu vou começar a iniciar outras coisas para trazer informação para você. E eu queria saber o que você achou do Informa Fit, tá? Deixe seu comentário, se você aprovou, quer ver mais ou não, que a gente vai continuar por aqui ou não, tá bom? Um beijo e até o próximo, ou não, Informa Fit.